Após iniciar o seu ministério, depois de 6 meses, Nosso Senhor, então, estava pronto para dar um programa moral para os seus seguidores. Já viu a multidão que o seguia, de um lado para outro, aquele rabi começar a ser famoso, muitos acorriam a ele, porque, segundo diz o Evangelho, dele saía uma força que todos se sentiam atraídos. Muitos eram curados, muitos demônios eram conjurados. Era a boa nova do reino que estava a ser anunciada. No Evangelho da semana passada, ele inicia o seu ministério fazendo um apelo à conversão e anunciando a proximidade do reino. Mateus fala do reino dos céus. Lucas e Marcos falam do reino de Deus. Não existe diferença. Como eu lhes dissera, a diferença é que Mateus, como escreve para judeus, evita pronunciar o nome de Deus em vão. Então fala reino dos céus. E este reino que está sendo anunciado também já estava sendo esperado por todo o povo de Israel, que não entendia o alcance deste reino que, segundo Jesus, se avizinhava. Segundo o imaginário popular dos israelitas, as profecias estavam a ponto de se cumprir. Viria o Messias como libertador. Mas em que sentido viam o Messias? Como um conquistador político? Como aquele que haveria de libertar o povo eleito do império e das garras dos romanos? O povo de Israel já havia sofrido tanto. Os assírios, os babilônicos, os persas, agora os romanos. Haveria de chegar esse reino. Pensavam então em Jesus como Messias político, como alguém que fosse mexer com as estruturas sociais, como alguém que fosse levar o reino de Israel ao seu apogeu. Era esta a visão que possuíam do reinado de Jesus. E naquela expectativa, muitos o seguiam. Havia um primeiro grupo, que era aquele grupo dos mais jovens, daqueles que haviam apostado todas as fichas, aqueles a quem Jesus havia chamado para seguir-lhe mais de perto. Havia um grupo também numeroso. Podemos já imaginar uma caravana que seguia Jesus. Provavelmente, por um lado iam os homens caminhando, por outro lado, separadamente, iam as mulheres e as crianças. Podemos imaginar aquela multidão cantando e conversando, e seguia o Mestre. E por que estava ali aquela multidão? Eles queriam ouvir Jesus. A multidão de ontem, como a multidão de hoje, estão unidos por um único propósito: ouvir nosso Senhor. E de que Jesus iria falar para aquela gente. E o que Jesus nos fala para nós hoje, que também nos reunimos para ouvi-lo. Jesus vai tratar sobre a felicidade. Aquilo que está dentro do coração de cada homem, aquele anseio mais profundo que nos inquieta. O homem fundamentalmente quer ser feliz. Chega um momento em que o mundo já não lhe basta, que as coisas, as pessoas lhe parecem insuficientes.
Por que será que apesar de ter tudo, de ter saúde, de ter família, de ter posses, ainda não estou plenamente feliz? O que está a faltar? E por isso que nós, e que aquela multidão de ontem, estava a procurar respostas para a felicidade. É interessante que, em geral, quem promete felicidade, todas essas promessas demagógicas, são sempre para o futuro. Vocês serão felizes quando? Vocês serão felizes quando? Sempre condiciona a algo. Jesus não. Na verdade, ele estava a dizer que aquelas pessoas já eram felizes. Porém, nosso Senhor nos apresenta um paradoxo de felicidade. Aqui, em primeiro lugar, há um detalhe muito interessante, que pode passar desapercebido. Jesus subiu ao monte e sentou-se. Subiu ao monte. Moisés subiu ao monte e de lá recebeu de Deus a antiga lei. Foi do monte Sinaí que ali Moisés se serve de intermediário para entregar ao povo as tábuas da lei mosaica. Hoje, aquele que é o novo Moisés sobe também ao monte para nos entregar a nova lei, a nova e definitiva aliança, aquela lei que não prescreve e que nunca será derrogada. É a nova lei. Bossuet chegou a afirmar que o Evangelho é o coração da Sagrada Escritura, que o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho e que as bem-aventuranças, o coração do Sermão da Montanha. Veja que coisa bonita. O Sermão da Montanha não se resume às bem-aventuranças, mas é o seu coração, o seu fulcro, o seu núcleo. Jesus sobe ao monte para levar a lei ao seu cumprimento e sentou-se. O fato de sentar-se simboliza a autoridade de cátedra. Na liturgia da igreja existe um detalhe interessante. O bispo, que é aquele que faz cabeça numa diocese, é o único que tem a prerrogativa de pregar sentado. É um detalhe que poucas vezes vemos, mas está prescrito na rubrica católica. Ele pode pregar sentado, de sua cátedra, porque ali é de onde ele ensina. Jesus se senta para mostrar a sua autoridade. Ali ele é o novo rabi. É aquele que reformula e leva a lei antiga à sua perfeição. E vai nos ensinar este paradoxo de felicidade. Em primeiro lugar, convém ainda alguns esclarecimentos. Quando nós pensamos na felicidade, e quando pessoas de tantos séculos vieram a pregá-las, acabaram muitas vezes por reduzir esse desejo de felicidade do coração humano àquilo que nós chamamos de ideologias. E esse é um grande perigo que eu tenho de alertar-lhes, e nós católicos não podemos cair nessas armadilhas. Eu já falei aqui antes, mas eu acho que vale a pena aprofundar um pouco nesse conceito. O que seria uma ideologia? A ideologia, meus filhos, é uma visão recortada da realidade.
Reparem que todas essas ideologias modernas, elas pegam algo que é essencial para o homem e recortam. Vocês serão felizes quando houver uma reformulação das estruturas. Vocês serão felizes quando a liberdade de forma absoluta vigorar. Vocês serão felizes quando a minha cultura, a minha pátria reinar sobre as outras. Vocês serão felizes quando derem aso aos seus instintos mais profundos, que muitas vezes a sociedade moderna quer te tolir. Quais são as ideologias modernas mais conhecidas? Socialismo, liberalismo, nacionalismo, pansexualismo de Freud. É interessante que quando a gente fala do socialismo, que claro, é uma ideologia contrária à lei de Deus, nós muitas vezes nos esquecemos do liberalismo, que também é contrária à lei de Deus, desde a sua perspectiva meramente econômica. Portanto, todas essas ideologias, no fundo elas carregam algo de bom, mas o que é que elas fazem? Elas nos enganam, prometendo uma felicidade, digamos assim, simplícita, como se a felicidade dependesse de fatores meramente humanos. É aquilo que um filósofo chamado Eric Vogler falava da imanetização do eschaton. Que palavra difícil. O que seria isso? Eschaton é o mais além. São as realidades últimas. Aquilo que haverá de nos ocorrer na vida eterna. Jesus Cristo nos promete uma felicidade plena, não aqui, mas no céu. Embora não devamos desprezar, não devamos deixar de procurar a felicidade aqui na terra. Portanto, Jesus nos apresenta uma omnicompreensão, uma compreensão completa da realidade, em que o ser humano é estruturas sociais, é liberdade, faz parte de uma nação, tem instintos sexuais, mas tudo isso integrado ao todo, e não apenas numa parte. E esse é o grande erro das ideologias modernas. E que muitas vezes nós, como católicos, nos aferramos a estas ideologias, negando inclusive os nossos dogmas, a nossa santa religião. Se por um lado, Jesus prega um futuro eterno, uma felicidade eterna, e o primeiro erro é você não pensar no céu e tentar entender o reino de Deus apenas como uma conjunção de fatores humanos. Ou seja, vamos fazer o reino de Deus apenas aqui na terra. Isso é um grande erro. Isso é você reduzir a religião a apenas expectativas humanas, como muitas vezes haveremos de fazer. Veja, estamos em ano eleitoral. Vamos evitar as brigas, as discórdias familiares, com os amigos. Eleições passam, meus queridos irmãos e irmãs. Existem pontos mais importantes que nos unem. Eu dizia semana passada, a fé e a moral. Se por um lado, não podemos fixar as nossas alegrias apenas aqui na terra, por outro, não podemos descuidar também do mundo que vivemos. E Jesus Cristo nos propõe precisamente este equilíbrio. Seria errado também alguém dizer assim: já que não adianta fazer nada, importa que a gente sofra aqui, eu não tenho que me preocupar com as misérias dos meus irmãos, eu não tenho que me preocupar com as injustiças, vamos sofrer aqui na terra, que no céu seremos recompensados. Não! Absolutamente não! As injustiças têm que nos doer, as misérias humanas têm que nos revoltar. Não podemos ser cristãos se somos indiferentes. Porém, é necessário que saibamos
Porque por mais que vivamos aqui na terra, a nossa felicidade sempre será imperfeita, sempre será limitada. Porque o finito jamais será capaz de abarcar o infinito por si só. Se o próprio infinito, se o eterno, não descesse à nossa terra e nos fizesse participar desta alegria. O divino se fez humano para que o humano se tornasse divino. Mas não podemos descuidar da felicidade aqui na terra. Há uma frase do São José Maria que diz: estou cada vez mais convencido disto. A felicidade do céu está reservada aos que sabem ser felizes na terra. Portanto, cada dia que a gente acorda, nós temos que dar graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede e lutar para fazermos deste mundo um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário. As bem-aventuranças parecem ir na contramão de uma sociedade que diz que são felizes os ricos, que são felizes os poderosos, que são felizes aqueles que apenas passam bem. E paradoxalmente, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pobreza não é apenas uma pobreza material. Em espírito, mais do que ser pobre, é preciso ter um coração de pobre. Há um autor que dizia: não é que Jesus esteja pregando uma pobreza voluntária àqueles que nasceram pobres involuntariamente. Não se trata disto. Esta pobreza é uma disposição de alma que não deve aprisionar-nos às coisas desta terra. Como dizia o apóstolo Paulo: sei viver na abundância, na fartura, sei viver na escassez. Os meus bens, de fato, são bens, mas é preciso que eu viva com esta liberdade de saber que eu posso, por um lado, proporcionar uma vida confortável àqueles que vivem comigo, mas ao mesmo tempo eu tenho de ser generoso com aqueles que mais precisam. Eu não posso colocar a minha felicidade nos bens terrenos. Jesus não promete: vocês serão felizes quando não tiver mais nenhuma dívida para pagar, nenhum protesto em cartório, nenhuma fatura de cartão. Não é isso. Quando o meu nome não estiver no Serasa, não é isso. Absolutamente não é isso. É que Jesus quer dizer: meus filhos, passem por este mundo sem a ele ter o coração preso. Vivam entre as coisas que passam, mas saibam abraçar as coisas que não passam. A palavra bem-aventurado significa feliz. Jesus está dizendo: você quer ser feliz? Abraça as bem-aventuranças. Noutras palavras, se a gente olha as bem-aventuranças, a gente vai ver um projeto, uma proposta de felicidade, precisamente onde o mundo só encontra tristeza, injustiça, dor. Jesus quer nos ensinar, meus filhos e filhas, que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias temporais, não depende das circunstâncias do mundo, não depende de que vença este ou aquele político, o meu partido, não depende que haja aquela reforma, não, depende de que estejamos ou não com Deus, depende de que nos decidamos ou não a estar com Cristo, porque aí, na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, teremos razões para sermos felizes. É Cristo que nos dá a felicidade. É Cristo que preenche os nossos desejos loucos de plenitude. É Cristo que nos orienta rumo à pátria celeste, que nos faz caminhar com esta alegria de saber que a vida não termina aqui. Portanto, a liturgia de hoje nos convida a elevar o olhar, a entender as circunstâncias deste mundo, contingentes, mas ao mesmo tempo nos afiançarmos naquilo que verdadeiramente importa. As circunstâncias não nos condicionam, não nos determinam,
nós podemos nos colocar acima de tudo isto se somos atingidos pelo amor de Deus, que nos olhou, que quer estar conosco, que quer aventurar-nos nesta perspectiva tão bonita de caminhar com Jesus. Dificuldades teremos. O Papa São Paulo VI dizia: o cristianismo não é fácil, o cristianismo é feliz. E é precisamente isto. A nossa vida nem sempre será fácil, a nossa vida nem sempre será um playground, mas se caminharmos com Cristo, se abraçarmos o projeto das bem-aventuranças, seguramente seremos felizes, como foi São José, como foi Nossa Senhora. Por mais que seja difícil, não caminhamos sozinhos. Façamos esta proposta de abraçar o projeto de Cristo, e Ele caminhará conosco. Ele nos ajudará a carregar a nossa cruz. Ele nos ensinará a encontrarmos a felicidade aqui na terra, desde que estejamos abertos para abraçar a felicidade sem fim que nos aguarda no céu. Que assim seja. Amém.